Oi pessoal, estamos aqui dando início a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. Todos sabem, não é novidade para ninguém, meu nome é Rafael. Estamos dando início aqui a nossa a nossa primeira videoaula sobre identificação de metais. Bom, primeiramente, é interessante para o inspetor de equipamentos saber, por conta de que diversos parâmetros, pré-estabelecidos nos procedimentos que nós, inspetores de equipamentos, seguimos, eles são, eles têm como um dos fatores ponderantes, no caso, o tipo de metal, De repente, uma tolerância de uma certa faixa de pressão, por exemplo, vai até tanto para tal metal e, porém, vai ser um valor Y para outro tipo de metal. Então, a identificação de metais, por essas e outras razões, se faz muito importante, na formação do inspetor de equipamentos. De maneira que a identificação de metais, primeiramente, ela é baseada em um ensaio não destrutivo. Sim, nós inspetores de equipamentos devemos saber que existe um END para isso, um tipo de inspeção, certo? Ou seja, existe um inspetor qualificado que executa tal tarefa. Sendo que a finalidade do inspetor que executa esse tipo de tarefa, ela destoa, no caso, ela difere das inspeções normais, que é verificar a qualidade com relação à resistência mecânica, a esforços de um cordão soldável de uma união metálica de dois metais, de uma união soldável de dois metais, perdão. A identificação de metais, por sua vez, ela já necessita de um outro tipo de inspeção. Que tipo de inspeção é esse? A inspeção de teste por pontos, No caso, a nossa matéria aqui, que iremos ver nas próximas videoaulas, ela é basicamente teste por ponto. Certo que é uma inspeção, porém uma inspeção que tem como finalidade simplesmente identificar o tipo de metal que está sendo usado em tal situação, ou uma peça, de que tipo de metal é aquela peça, certo? O inspetor de teste por ponto vai lá e executa a inspeção para que possa, assim, no caso, saber, com que tipo de material estamos lidando. Certo? Então, a minha metodologia de ensino todos já conhecem bem, não é novidade para ninguém, certo? É uma apresentação de slides, leitura e respectiva explicação do parágrafo, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa videoaula, certo? Com a seguinte leitura. Partindo do princípio, A identificação de metais e ligas metálicas, dependendo da finalidade, pode ser realizada por diversos métodos. O método mais empregado na indústria é análise de laboratório, que no caso é uma química qualitativa ou quantitativa. O próprio teste por pontos, que por conta às vezes da necessidade de uma certa velocidade, um certo dinamismo do processo, o teste por pontos se faz mais útil porque você tem um inspetor que vai até o local e ele faz a verificação na hora, com com as suas soluções químicas, certo? Temos a espectrometria de raio-x, que é feito com um aparelho, e temos o teste de centelhamento, certo? Afinal de contas, alguns materiais, como por exemplo materiais não ferrosos, alguns não ferrosos não produzem centelha, certo? Tanto é que em certas indústrias, grandes indústrias que trabalham com elementos inflamáveis, materiais como uma marreta, por exemplo, martelo, por exemplo, ele não é feito de material metálico, ferroso, por assim dizer. Ele é feito de um material geralmente bronze, que é um material que não cria centelha quando você bate em um outro metal, certo? Se não produz centelha, não produz fagulha, que não dá nenhum tipo de ignição e assim um incêndio, certo? Porém, de todos esses aqui, o mais comum e prático, sem sombra de dúvida, é o teste por pontos, por conta ali da praticidade que é, certo? Você pega seus QS e vão fazendo seus devidos procedimentos, seus devidos testes, certo? Dos métodos citados acima, o mais preciso
Percebam que é o mais preciso e não o mais utilizado. O mais preciso é a análise de laboratório. Evidentemente, você leva uma amostra daquele material para um laboratório em que vão ser feitos diversos estudos, diversas análises em cima dele com tempo, né, com calma para pensar. Então, sem dúvida, a análise laboratorial ela fica sendo a mais precisa, certo? Normalmente, as ligas metálicas identificadas pela análise de laboratório são usadas como padrões para outros métodos, certo? No caso, por exemplo, se você tem uma liga metálica, níquel-cromo, por exemplo, então você vai, nessa análise laboratorial, ela vai desenvolver um parâmetro. Como assim um parâmetro? Um parâmetro de comportamento. Olha só, eu sei que esse tipo de liga metálica ela se comporta da seguinte forma, assim, 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 assado, certo? Em vista disso, a partir daí nós temos o que? A constatação aí de certos comportamentos que as outras inspeções, as outras formas de identificação devem observar, certo? Podemos utilizar outras técnicas para nos ajudar na identificação de metais e ligas metálicas, tais como análise metalográfica, ensaio de dureza, afinal de contas, né, a dureza cada metal ela tem uma resistência particular, e tratamento térmico e outros, afinal de contas, cada material também tem um perfil de resposta a aumentos de temperaturas de formas diferenciadas, certo? Bom, é difícil diferenciar a liga ASTM A335 grau 11 da liga ASTM A335 grau 22, utilizando a técnica de teste por ponto, certo? Então vocês percebam, senhores, que vai além de possibilidades de leques de opções, vão além disso, chegam ao ponto de ser o quê? De serem de uma inspeção complementar à outra, certo? Por exemplo, se você é inspetor de teste por ponto e por meio do teste por ponto não conseguiu diferenciar, não conseguiu discernir o grau 11 do grau 22, você vai haver a necessidade de fazer uma análise, por exemplo, uma análise metalográfica, né? Que inclusive, que é o que diz aqui, ó, uma análise metalográfica simples, certo? Seria uma coisa mais simples. Então você busca esse tipo de recurso para identificar o seu material. A microestrutura do ASTM A335 grau 11 é semelhante ao do A335 grau 1, que é o de carbono molibdênio, enquanto a do ASTM A335 grau 22 é semelhante ao do grau 5, certo? Então, você sabe que por jogos de semelhança, por comportamentos semelhantes, você já tem a oportunidade de identificar cada material. Um outro exemplo é a separação entre o AISE 45 e o AISE 410. No ensaio de teste por ponto, a separação ela é praticamente impossível. Certo, senhores? Então isso aí já começa até a configurar um novo parâmetro, um novo porém, um novo predicado, por assim dizer, o teste por ponto. Embora seja um dos mais utilizados e o mais prático, ele também não é essa maravilha toda. Ele tem suas dificuldades que ficariam sendo, por exemplo, a limitação com esse tipo de inspeção, de diferenciação minuciosa, certo? Já não é mais tão possível, certo? No entanto, se realizarmos o tratamento térmico de têmpera nas ligas em questão, a separação se torna fácil. Por quê? Uma análise metalográfica, certo? Você vai determinar ali, por parâmetros metálicos individuais, a diferença entre uma liga metálica e outra. Porém, no caso do tratamento térmico, por meio de uma têmpera, né, nas ligas, fica fácil de discernir uma liga da outra, né, levando vantagem assim sobre o teste por pontos. Podemos utilizar a análise metalográfica ou em ensaio de dureza a microestrutura do AISE 410 temperado e a martensítica, enquanto a do AISE 405 temperado ela vai permanecer o que? Ferrítica. Então o que acontece? Inicialmente os dois têm a mesma estrutura, certo? Os dois têm a mesma microestrutura. Porém, um
ele, com o aumento com a têmpera, né, com o aumento da temperatura, ele muda a sua microestrutura e passa a ser martensítico, ao passo que um outro permanece ferrítico. Ou seja, inicialmente, o teste por ponto não identifica por essa forma, porque o teste por ponto vai constatar que os dois são ferríticos. Só que, por um aumento da têmpera, que é o 410, converte-se a martensítico, e o 405 permanece ferrítico. Então, por meio do tratamento térmico, nós conseguimos discernir, coisa que com o teste por ponto já não daria facilmente, certo? Após o tratamento térmico de têmpera, a dureza do ISE 410 é elevadíssima, enquanto que a do ISE 405 permanecerá praticamente inalterada. Ou seja, percebe-se que a quantidade, né, de carbono de um é diferenciada da do outro, mas isso não é o suficiente para determinar uma liga metálica diferente da outra, certo? Portanto, foi observado que o comportamento de uma é em relação ao comportamento de outra. A do 410 é elevada e a do 405 se mantém inalterada. Finalidades. As técnicas para identificação de metais e ligas metálicas são aplicadas especialmente nas seguintes ocasiões: durante o recebimento de materiais e equipamentos para verificação da obediência às especificações, durante a fabricação de peças e equipamentos, na ocorrência de falhas, avarias ou corrosão como meio auxiliar nas pesquisas das causas que conduziram ao efeito, durante montagem de novos equipamentos e na identificação de materiais para nacionalização de peças. Então temos aqui, né, enumerado para os senhores as finalidades, as principais finalidades aí das técnicas de identificação, certo? A primeira ali, durante o recebimento de materiais e equipamentos para verificação de obediência às especificações. Vejam bem, esse aí, normalmente na indústria, quando o técnico de materiais ele recebe o lote de material, de parafusos, por exemplo, ele solicita ao controle de qualidade que um inspetor de teste por ponto compareça ao local e ele, né, com seus QS, que são as suas soluções, ele faça a sua inspeção para saber se aquele material realmente é de uma liga metálica que foi solicitada, né, tanto pela empresa quanto pelo projeto. Durante a fabricação de peças e equipamentos, afinal de contas, uma peça, uma máquina num todo, ela pode sim, e geralmente é composta por componentes de ligas metálicas diferentes. O que significa isso? Que é importante que isso seja observado. Então, por exemplo, nesse caso, uma análise metalográfica, ela é sempre bem-vinda, justamente para que você tenha a diferenciação, ao mesmo tempo, né, por assim dizer, de duas ligas metálicas diferentes. Na ocorrência de falhas, avarias ou corrosão, no caso como meio auxiliar nas pesquisas das causas que conduziriam ao efeito. Ou seja, às vezes, você está dando um comportamento ao metal que não apetece a esse metal, que não é correspondente às características desse metal. Então, você tendo acesso ao que é de fato esse metal, o que é essa liga metálica, você consegue, sem dúvida, identificar, às vezes, né, se isso for a causa, o motivo pelo qual houve um defeito. Durante a montagem de novos equipamentos, certo? Pela mesma razão da fabricação de peças, e da identificação de materiais para nacionalização de peças. Ou seja, você, para ter uma peça nacionalizada, você necessita saber com que tipo de material essa peça foi fabricada, certo? Então, eis aí também o sexto motivo, perdão. Vantagens. Baixo custo do ensaio, quando comparado às outras técnicas de laboratório. Estamos falando agora de teste por ponto, tá, senhores? Rapidez na execução, permite a execução num campo e é um ensaio não destrutivo. Então, como falei sobre teste por ponto, ó, rapidez na execução. Você com o seu QS, você segue um procedimento de exames, certo? Você permite a execução no campo. Bom, permitir a execução no campo significa dizer o quê? Que você não precisa levar amostras para análise. Certo? Você simplesmente
inspetor vai lá no campo e ele mesmo faz a inspeção. E é um ensaio não destrutivo, tá? É um END. Ok? Desvantagens. Limitação na temperatura da superfície da peça. Como o inspetor de teste por ponto ele trata com químicas, né, com soluções químicas, é óbvio que essas soluções elas atuam nas condições normais, nas CNTP, né? Nas CNTP, que é condições normais de temperatura e pressão. Então, se você está numa situação em que a temperatura está elevada ou muito abaixo, já dá uma reação química diferente de qualquer outra esperada. Compromete o ensaio. Certo? Ele trabalha no método qualitativo, certo? Ou seja, está no método da qualidade. Possui limitação na detecção de certos elementos, como podemos descrever ainda há pouco, né? Sobre diferenciar aquelas ligas metálicas. O ensaio não é facilmente realizado por qualquer pessoa. Requer profissional treinado e certificado. Pois sim, para o inspetor ser inspetor de fato qualificado de teste por pontos, primeiramente que ele tem que ter a maleta dele com os QS dele, né, com as soluções químicas, certo? E ele deve ser devidamente registrado e autorizado pelo Exército Brasileiro, certo? Ele não pode trafegar. O senhor futuro inspetor de equipamentos que queira se interessar aí pelo teste por pontos, deve saber que você não pode trafegar, certo? Com a sua malinha sem autorização do Exército. Você precisa ser qualificado pela BEND e registrado pelo Exército Brasileiro. Dificuldade na aquisição de certos reagentes químicos. Custo elevado e cadastro da firma comparadora no Ministério do Exército e na Polícia Federal. Aqui. Certo? Você, para andar com aquelas químicas, primeiro que elas não são baratas. Certo? Está na casa dos milhares de reais essas químicas. E quando acaba, você tem que renovar. Certo? Então possui custo elevado. E além do custo elevado, você precisa dessa firma na qual você trabalha, ela precisa estar cadastrada no Exército e também na Polícia Federal. Dificuldade na aquisição de padrões metálicos com composição química conhecida. Ou seja, esses padrões metálicos realmente somente em laboratório para se encontrar, não é em qualquer lugar que se acha. Principais normas de identificação e classificação dos materiais. A técnica de teste por pontos exige que o executante tenha um bom conhecimento sobre a composição química dos principais materiais utilizados na fabricação de acessórios e ou equipamentos de uso industrial. Sendo assim, uma noção sobre as principais normas de identificação e classificação dos aços torna-se fundamental, né? Torna-se de fundamental importância, norteando quais elementos químicos serão investigados preliminarmente antes de chegar ao lado final do material sob suspeita. Ou seja, você não há somente um composto químico que vai colocar e ele vai dar uma reação tal e você vai saber qual é o metal. Não. Existe uma série de passos, né, que o inspetor deve saber seguir, certo? É como se fosse um caminho que esse caminho é trilhado de acordo com os resultados obtidos pelas reações químicas desses compostos em cima do metal. E essas reações, ao final, você consegue ter o quê? Um laudo, certo? Um laudo coeso que te diz qual tipo de material. As principais normas utilizadas no dia a dia de uma indústria são as seguintes. A norma SAI, certo? Sociedade dos Engenheiros Automotivos, no caso, né? A AISI, que é a American Iron and Steel Institute, que no caso é o Instituto Americano de Aço e Ferro. A ASTM, que é a Sociedade, né, de Testes de Materiais Técnicos de Mecânica, seja lá o que for. E a ASME, que é a nossa famosa Sociedade Americana dos Engenheiros Mecânicos. Certo? E as principais características de cada norma são mencionadas a seguir. Vamos lá. Norma SAI. Norma que utiliza um sistema numérico composto de 4 ou 5 dígitos e é usada para especificação de materiais.
Então aqui, senhores, nós vamos começar a ver o que? Nomenclaturas de ligas metálicas de acordo com cada cada norma internacional, certo? Vamos lá. Primeiro sistema normativo é o SAI, norma SAI, e ela diz que tem 4 ou 5 dígitos e é usada para especificação de materiais. O primeiro número indica a classe na qual o aço pertence. No caso, o primeiro número 1 seria para aço carbono e o 2 com certeza seria para aço ao níquel, né? Aço liga e etc. Nos casos de aço liga, o segundo número geralmente indica a porcentagem aproximada, né, do elemento de liga predominante. Ou seja, você tem o primeiro número que identifica que é aço liga. O segundo número vem dizer o percentual do número que tem maior, do elemento que tem maior quantidade nessa liga, certo? Usualmente, os 2 ou 3 últimos números indicam a média do teor de carbono em porcentagem, certo? No caso, os 2 últimos numerozinhos, eles ali são um número percentual de carbono existente naquela liga. Em geral, a norma SAI informa apenas as composições químicas aproximadas dos ácidos, não se preocupando com outras características, tais como tensão de tração, tensão de escoamento, tamanho de grão, dureza, etc. Ela só diz o quê? Do que aquele ácido é composto. Se ele é carbono, se ele é liga, quantos por cento de liga, quantos por cento de carbono. Ponto. Certo? Exemplos de ácido segundo a classificação SAI: 1030, 1045, 4140, 4.340 e 8.620, certo? Bom, agora vamos falar da AISI, norma que utiliza o mesmo sistema SAI, sendo que em alguns casos coloca uma letra no sistema numérico. A letra E indica que o aço foi processado em forno elétrico, certo? E a ausência da letra E, no caso, né? Vamos lá, vamos devagar. A presença da letra E indica que foi feito num forno elétrico. Se não houver essa letra E, ou seja, houver uma ausência da letra E, foi feito num sistema numérico, né, indicando que o aço foi processado em um forno open heart, né, que é o da Siemens Martin, certo? As letras A, B e C indicam que a única diferença entre os ácidos é o teor de carbono. Aquela velha história, né? Grau A, grau B, grau C com 0,25, grau A, 0,30 para B, 0,35 para grau C. Nós já vimos isso em tubulação. Em geral, a norma ISI informa apenas as composições químicas aproximadas dos ácidos. Não se preocupa com outras características, tais como tensão, tração, escoamento, grãos e dureza. Não se preocupem com isso dentro dessas duas normas. Os ácidos inoxidáveis são classificados tomando-se por base a microestrutura e a composição química, certo? Bom, a classificação apresenta a forma XYY, onde a primeira letra X indica a microestrutura do aço, assumido dos valores 2 ou 3, no caso austenítico, e 4 para martensítico e ferrítico, certo? Então, grau 2 ou grau 3, esse é o austenítico, certo? A partir daí, sendo grau 4, já fica sendo martensítico ou ferrítico. As letras Y e Y não têm sentido lógico e a letra A indica uma modificação na composição química com a finalidade de se obter melhor propriedade que as da composição original. Temos aqui exemplos, ó, o AISI 201 que é austenítico, o 304 também é austenítico, o 304N é austenítico com nitrogênio, o 304L é com baixo teor de carbono, o 405 já é martensítico e o 410 que é o ferrítico, certo? Ó, lembra desses dois aqui? Que um passava a ser martensítico em altas temperaturas e o outro permaneceria ferrítico? Exatamente. A classificação dos ácidos ferramentas é dada por uma letra maiúscula seguida de um ou dois números. A letra maiúscula pode ter vários significados, como por exemplo,
tipo de tratamento térmico, aplicação e etc. Exemplos: série W, ácidos de têmpera em água, né? W de water, né? Série S, shock, né? Resist, ácidos resistentes ao choque. Série O, ácidos para trabalho a frio de têmpera em óleo, ou seja, oil, né? Oil em inglês. E série P, ácidos para moldes em plásticos, ou no caso, plastic, certo? American Society for Testing and Materials, no caso ASTM. Essa norma abrange diversos materiais e vários assuntos. É anual e com vários volumes que tratam dos seguintes assuntos: tubos e acessórios, chapas, folhas, tiras, arames, etc. Seu sistema de identificação de material apresenta o formato ASTM, né? Leva a sigla antes, X, ZZZZZ e YY. Vamos lá, vamos entender que tantas incógnitas são essas. O X assume uma letra maiúscula, podendo ser a letra A ou G, ou seja, ASTM A620 tal. Então, a letra A representa a classe dos metais ferrosos, certo? Então, o metal ferroso, sabe o que é ferroso? O primeiro inicial é a A, além de depois da ASTM. A letra B, metal não ferroso, não é mistério para ninguém. As letras C e G representam metais que fogem do nosso interesse nessa abordagem. Já está falando de outro tipo de material, bronze. Não necessariamente só o bronze, mas estanho, cobalto, milhões de coisas diferentes. O ZZZ assume os números sequenciais de até 4 dígitos que correspondem à ordem de inclusão da norma, certo? O YY indica o ano de emissão ou de adoção como norma ou, no caso de revisão, o ano da última revisão, certo? Essa norma fornece várias informações sobre os materiais, tais como tipo de forno e processo na qual o material foi fabricado, dimensões, aplicações, dureza, tamanho de grãos, propriedades mecânicas, requisitos de tratamento térmico, marcação, acabamento, etc. Para indicar a composição química que é de nosso interesse, o ASTM usa vários artifícios, tais como grau, tipo, números, letras, siglas e o próprio ISE com SAI. Certo, senhores? Agora, American Society of Mechanical Engineers, que é a nossa norma ASME. É a norma que utiliza a própria especificação ASTM, colocando a letra S na frente do primeiro dígito. Simples, certo? Lembram-se que, senhores, que para metais ferrosos é A, não ferrosos é B. Simplesmente a ASME ela coloca antes desse A ou desse B a letra S. Vamos ver. Exemplo. SA28374. Ou seja, SA, metal ferroso. 283 é o número sequencial dele. E 74 é o ano de aprovação. Simples. Aí, exemplo 2. SB28374. Metal não ferroso. 283, número sequencial. E 74, o ano de aprovação. Bom, senhores, com isso, encerramos a nossa primeira videoaula. Certo? Espero que essa parte introdutória tenha ficado bem afixada na mente dos senhores. A diferença entre os testes, né, e principalmente saber que não existe só teste por ponto para identificar. Mas trataremos basicamente de teste por pontos, porque é o que nós, inspetores de equipamentos, vamos ver em abundância no nosso trampo, no nosso meio de serviço, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.